Gente, mas eu fico me perguntando aqui se tem necessidade disso tudo. Menos de 24 horas de diferença de sábado para domingo na remarcação do Fla-Flu vai causar um estrago tão grande assim para os tricolores? Tem influenciador aí quase que tirando a cueca pela cabeça, falando que tá com nojo do clube por ter concordado. Vou falar sério. Mas eu vou trazer aqui os motivos reais do Fluminense, possivelmente, do porquê o Fluminense concordou com essa mudança. Então vem com o Antenado. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí Antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada, que torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, Antenado, a mídia independente mais imparcial do Brasil. Nós somos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Muito obrigado, Antenado, pela presença em mais um vídeo com a gente aqui. E é muito importante que você apoie o nosso trabalho. A gente tem dado um gás nessa última semana, a gente tem produzido bastante. O algoritmo do YouTube tem colaborado, então, assim, é muito bom. A gente tá cada vez mais motivado, a gente vai se motivando, vai se organizando para isso, mas é muito importante que a gente não dependa só do algoritmo do YouTube, que ainda é aquela loucura, né, que você deve saber. Entrega quando quer, basicamente é isso, os nossos conteúdos. Então é muito importante que você apoie, nem que seja pelo menos com R$1. R$1 não faz diferença para você, vai fazer muita diferença pra gente aqui. E você pode apoiar também com o seu like, com o seu hype, com a sua inscrição, verifica aí se você está inscrito. Pode apoiar também compartilhando, comentando aqui. Vamos trocar ideia aqui nos comentários, fica à vontade. Você participa, você se torna um antenado, você pode ser membro também do canal e ajuda a fazer com que a mídia independente mais imparcial do Brasil cresça e se torne cada vez mais constante, cada vez mais presente. Tamo junto. Bem, Antenado, vamos lá. Tudo começou como uma teoria da conspiração, né? Uma teoria da conspiração, mais uma. Que o Flamengo tem todo o poder na CBF, que consegue tudo o que quer. Mas o protocolo foi simples. O Flamengo pediu, teve um problema na volta para o Rio de Janeiro, lá de Cusco, né? Jogou na altitude, tem tudo isso, poupou jogador, é verdade. Mas, enfim, pediu para a CBF para remarcar o jogo, para adiar para domingo. Estava marcado para sábado, 18h30, e agora para domingo, 18 horas. Essa mudança foi aceita pelo Fluminense. A CBF pediu para o Fluminense, perguntou se o Fluminense aceitava e o Fluminense aceitou. Óbvio, né? É um padrão. Os próprios dirigentes concordam que a CBF organiza bem esse calendário. A tabela, os jogos, enfim. E tudo tem a ver também com as televisões, né? Que cada uma que... Os streams, as televisões que comandam lá os horários, né? De cada jogo que vai querer passar dependendo da sua grade, da sua preferência. E aí, os tricolores, cara, que estavam dizendo que o Flamengo era sempre beneficiado pela CBF, agora estão atacando o próprio Fluminense por ter concordado. Vamos ler aqui a nota oficial e depois eu vou colocar aqui dois desabafos. O desabafo do José Ilan, que é um jornalista também, né, de veículo tradicional, repórter de muitos anos da Globo, trabalhou no Fox Sports também, e hoje ele é um influenciador do Fluminense. Trabalha também na Placar, né, como apresentador, mas a gente conhece ele mais como influenciador do Fluminense. E o Dezão, do Sentimento Tricolor, que é uma figuraça, ele falou que tá com nojo, essas coisas todas aí, e a gente vai assistir daqui a pouquinho. Mas primeiro vamos à nota oficial do Fluminense soltada ontem pela assessoria do clube. Em razão do atraso no voo do Flamengo, o Fluminense foi consultado sobre a mudança do jogo de sábado para domingo. Ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, pois a delegação embarcou a 1h40 da madrugada na Venezuela e chegou ao Rio às 10 horas da manhã de quarta e teria 2 dias de treino para o Fla-Flu. Com a alteração, o Fluminense jogou na terça-feira, lembre disso. Com a alteração, o Fluminense terá 3 dias de preparação e o próximo jogo pela Copa Libertadores ocorrerá no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira, contra o Independiente Rivadavia da Argentina. Essa é a nota oficial. Agora, sem mais delongas, vamos aqui ao vídeo dos dois influenciadores, primeiro começando aqui com o nosso querido José Ilan. Vamos ouvir o José Ilan. Pessoal, em nota aos jornalistas agora há pouco, o Fluminense confirmou que foi consultado
sobre o adiamento do Fla-Flu, que seria sábado, e será no domingo às 6h30 da tarde. O Fluminense, consultado, concordou com o adiamento para ser compreensivo com a situação do Flamengo. Em outras palavras, o Fluminense... O Fluminense não disse isso, que foi compreensivo com nada. Não tá na nota isso não. Abriu mão de seus próprios interesses para atender aos interesses do seu maior rival. São parceiros comerciais na gestão do Maracanã, mas é isso. Essa parceria não é esportiva. Tradicionalmente, tudo que é bom para o Flamengo é ruim para o Fluminense e vice-versa. Então o Fluminense agora vai ter um dia a menos de descanso e preparação para um jogo de vida ou morte contra o Rivadavia pela Libertadores na próxima quarta-feira, mas pelo menos o problema do Flamengo está resolvido. Vamos discutir mais pra frente. Vamos primeiro assistir aqui o Dezão. Grande Dezão, meu parceiro. Eu só queria deixar claro uma coisa aqui na noite de hoje, tá? 1h Musiquinha triste tudo, hein? da manhã agora, a gente vai conversar mais durante essa sexta-feira aí. Eu só queria deixar claro que eu tenho nojo, asco, dos responsáveis por essa decisão de beneficiar o Flamengo. Essa nota que o Fluminense soltou é ridícula. Ela é patética, ela é nojenta. O único beneficiado com a troca do jogo foi o Flamengo. Palavras duríssimas. E vocês humilharam o torcedor do Fluminense de uma forma que eu comparo com os rebaixamentos dos anos 90. Ali a gente foi humilhado dentro de campo. Hoje vocês humilharam a gente na moral do torcedor. Vocês impactaram direto a moral do torcedor, a nossa dignidade. Eu tenho nojo de todos vocês envolvidos nessa decisão de hoje. Por hoje é só, mas amanhã vem mais, mano. Se preparem, tá? Eu tenho nojo de vocês, nojo. Cara, comparar com rebaixamento é pesado. Eu entendo que o Dezão é um personagem, ele é um cara muito carismático. Poxa, tem muita gente aí que é fã do Dezão, que acompanha o trabalho dele, mesmo não sendo tricolor. Acho que ele deve ter mais audiência de não tricolor do que de tricolor, por exemplo. Enfim, mas vamos trazer aqui agora os fatos. Prejudicou o Fluminense? Cara, eu acho que prejudicou, um pouco. Porque o Fluminense jogou terça, jogaria sábado e teria domingo, segunda e terça para descansar. Para jogar só na quarta contra o Independiente Rivadavia, né? Agora, cara, menos de 24 horas. E como diz a nota, o Fluminense vai jogar no Maracanã, tanto no domingo contra o Flamengo, como também contra o Rivadavia pela Libertadores. 2 jogos no Maracanã, não tem viagem, não tem desgaste com viagem. Mas, cara, não acho que seja para esse desespero todo, como disse o Dezão aí, essa humilhação. Agora, vamos trazer aqui o porquê. Primeiro, eu acho que houve também o interesse da Globo, tá? Por que o jogo era no sábado? Porque Botafogo e Coritiba jogam no Rio de Janeiro, no Engenhão, no Newton Santos. E aí, clássico, Flamengo e Fluminense, 2 torcidas do Rio, 2 torcidas locais, Maracanã dividido. Mais Botafogo e Coritiba, a polícia, normalmente as autoridades de segurança pedem para que não seja no mesmo dia, para que não sejam jogos no mesmo dia, ok? Já aconteceu? Já, mas eles pedem para que não seja. Nesse caso, parece que passaram por cima, né? Ou então as autoridades de segurança concordaram, não sei. De qualquer forma, a torcida do Botafogo também não está indo muito para estádio, né? Tá com públicos baixíssimos. O Botafogo empatou com Caracas na Sul-Americana, time venezuelano. Então, isso aí não vai ser um grande problema, né? Ter um choque ali de 3 torcidas indo para o jogo, indo e voltando. A questão aqui mais que a Globo prefere, obviamente, que seja no domingo, porque também tem um clássico no domingo, só que um clássico paulista, o derby paulista, Corinthians e Palmeiras. E Corinthians e Palmeiras vai ser transmitido pela Record. Tem Premiere também? Tem. Mas é Record, aquela trinca, Record, Cazé TV da FFU, né? Record, Cazé TV e Premiere. Premiere acho que vai ter a pior audiência dessas aí. E vai ser 18h30. Já Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, que o mando é do Fluminense, vai ser 18 horas, ou seja, praticamente no mesmo horário. E vai provavelmente tirar muito da audiência desse derby paulistano da Record, que é TV aberta. E da própria Cazé TV também.
Ou seja, mesmo que não passe na Globo aberta, o Fla-Flu passe só no Premiere, mas é claro que para a Globo é interessante, sim, que o Fla-Flu seja no domingo. Óbvio, o Flamengo pediu, é interesse dele, óbvio, né? Claro, isso aí ninguém tem dúvida. E por que o Fluminense aceitou, se a gente concorda, se é quase que um senso comum que o Fluminense vai sair um pouco prejudicado, mesmo não dizendo isso na nota? Porque, cara, vamos falar aqui baseado até no que muito bem falou José Ilan. O Fluminense é um parceiro comercial do Flamengo, mas é um parceiro comercial desvantajoso do Flamengo. O Fluminense está nas costas do Flamengo na questão do Maracanã, no consórcio Maracanã, na empresa que os dois têm. Além de ser minoritário, o Flamengo tem 65% contra 35% do Fluminense na sociedade, né, dessa empresa que os dois formaram para gerir o Maracanã, ou seja, o Flamengo que manda. O Flamengo carrega o Fluminense nas costas em relação ao pagamento das despesas do Maracanã. Porque o Fluminense não tem essa receita recorrente que o Flamengo tem no Maracanã. Lembrando que o Maracanã, teoricamente, é para se pagar sozinho. E o Flamengo tem uma receita absurda com jogos. Bilheterias, alimentos e bebidas, e etc. Já o Fluminense não tem nem perto disso. O Fluminense consegue encher o Maracanã, ainda assim não enche, com sócio-torcedor que é praticamente gratuito, né? Grande parte dos torcedores, dos sócios-torcedores que vão, não pagam, fazem apenas o check-in. Já o Flamengo tem sócios caríssimos que ainda pagam. Ou seja, o Flamengo tem essa pujança, esse fluxo de caixa, esse poder financeiro para tranquilamente levar o Maracanã sozinho. O Fluminense meio que é um primo pobre, né, nessa parceria. Então, cara, do mesmo jeito, vocês vão lembrar que na final da Libertadores de 2023 que o Fluminense disputou e ganhou contra o Boca, e o Landim, na época presidente do Flamengo, fez aquele estardalhaço porque queria jogar contra o Bragantino num período que a Conmebol não queria que tivesse jogo para preparar o gramado, para preparar o estádio para a final. A final foi no Maracanã, aquela final de 2023. O Landim fez aquele estardalhaço para jogar, brigou com a Conmebol e tudo, e o Fluminense ficou quieto. Na época o presidente Mário Bittencourt não falava nada. É a mesma coisa, mesmo motivo. Porque desde aquela época, e acho que não tinha ainda a concessão definitiva, ainda era aquela permissão, né, provisória, o Fluminense estava nas costas do Flamengo. Naquela época ainda estava mais do que hoje. Ou seja, é a mesma coisa, gente. Então, esportivamente o Fluminense é um rival do Flamengo. Sim, é um rival do Flamengo, né? É o maior rival, o Flamengo, do Fluminense. Mas as coisas não funcionam assim. Então, sinceramente, não vejo esse drama todo. O Fluminense não está no mesmo patamar do Flamengo economicamente, não está administrativamente, nem esportivamente, consequentemente, né? Porque o Flamengo vem ganhando tudo, inclusive nos últimos cariocas aí, o Flamengo ganhou quase todos, o Fluminense só ganhou 2. Enfim, por mais que seja um rival, não tem como brigar, não tem como discutir com isso. E aquele famoso ficar puto é pior. Você deve concordar comigo que não adianta. E assim, se fosse, pra botar na segunda-feira o jogo, né? Ou pra adiar pra outra data, pra outro final de semana, pra data FIFA, concordo que seria muito pior. Mas nesse caso, o Fluminense vai jogar domingo e segunda, os 2 jogos no Maracanã, segunda em casa contra o Rivadavia, argentino, é verdade, mas poxa, ganhou no primeiro jogo do Bolívar, é verdade, mas pelo amor de Deus também, é um time que vai assustar o Fluminense, que tá com um time forte, tá com um elenco forte. Pô, o Fluminense tá muito bem, tá na frente do Flamengo na tabela do Brasileirão. Eu acho que é um pouco demais, né? Acho que a gente tem que pegar mais leve, se preocupar com problemas mais sérios. E se for criar rivalidade, a rivalidade já existe, mas alimentar uma rivalidade assim, será que vale a pena? Deixo para você responder nos comentários, Antenado, e muito obrigado se você assistiu até aqui, muito obrigado se você apoia a mídia independente mais imparcial do Brasil, hein? Tamo junto! Aqui furamos bolhas e quebramos tabus e torcemos sem parar. Valeu, fui!